Fundos imobiliários pagam mais caro quando compram imóveis? O que você acha? A resposta é sim. Pelo menos lá nos Estados Unidos, os REIT, isso já foi amplamente documentado em pesquisas acadêmicas. Acompanhe esse vídeo que você vai entender o porquê eles pagam mais caro, quanto em média eles pagam mais caro e o principal, ao final a gente vai fazer uma discussão se isso também acontece aqui no Brasil ou se poderia acontecer aqui no Brasil. Então olha que interessante, a gente vai falar de um artigo acadêmico de uma maneira rápida, didática, leve, né, sem tecnicismo, e aí a gente vai entender os motivos e fazer uma discussão se também acontece isso no Brasil. Olha aqui, o artigo que a gente vai tratar é esse aqui que foi publicado numa revista de alto impacto em 2013, o nome dele é Rushing to Overpay, ou seja, correndo para pagar mais caro, modelando e medindo o prêmio que os REITs pagam pelos imóveis, comparados com compradores que não sejam REIT, né? Isso é importante ficar claro. Assim, tem um imóvel à venda, um comprador é um REIT, o outro é uma empresa, uma pessoa individual. O REIT paga mais caro quando comparado a esse aqui. E você vai ver que eles não estão aqui discutindo se pagam mais caro ou não. Isso eles já partem da premissa de que sim. Tá aqui ó, o nome dos autores, tudo. Todo o artigo ele começa com uma relação, um resumo dos estudos anteriores. É a fundamentação teórica. Então, que os REITs pagam mais caro ó, já tinha sido documentado em 99, em 2004, em 2009, por artigos de outros pesquisadores. Motivos pelos quais pagavam mais caro. Então, se você for ver cada um desses artigos, você vai encontrar como explicação a economia de escala que os fundos têm, a restrição de oferta, então, quando tem pouco imóvel para vender, prazos de alocação, aí tem a ver com a pressa, né, que esse artigo fala, o rush to overpay, e ancoragem em maiores custos para pesquisar bons preços. Então, nesse artigo publicado em 2004, já se falava também um pouco de finanças comportamentais. E qual é o ágio que esses autores que a gente está vendo aqui, de pesquisas anteriores, qual o ágio que eles chegaram à conclusão que os fundos imobiliários pagam? Aqui, ó. 31,52%. 31,52%. Cara, muita coisa, né? Você deve estar pensando, muita coisa. Eu também acho muito. E os autores do artigo Rush to Overpay, que é o que a gente vai ver com mais detalhes, discordam disso, mostram outro valor e explicam por que eles discordam desses 31,5, tá? Então, continuando, indo pro artigo principal aqui. Quais os motivos desse ágio de aceitar pagar mais caro? São dois principais que depois a gente vai destrinchar em detalhes. O custo de capital dos REITs é mais vantajoso do que os seus concorrentes não REITs, empresas principalmente, e a pressa para alocação de recursos. Os gestores têm pressa e com isso às vezes eles pagam mais caro. Quanto mais caro? Em média 6,4%. Por que essa diferença? Eles disseram que as pesquisas anteriores não prestaram atenção que eles estavam comparando imóveis muito diferentes e que fundos imobiliários costumam comprar imóveis novos, imóveis de alto padrão, AAA, coisa assim. Então, na pesquisa deles, eles usaram variáveis de controle para comparar imóveis de mesmo padrão. Quando um fundo imobiliário compra um AAA e alguém não fundo imobiliário compra um AAA. Quando um fundo imobiliário comprou um imóvel antigo e alguém não fundo imobiliário comprou um imóvel antigo. E aí eles chegaram a esse ágio de 6,4%. Bom, dados. Você pode estar aí pensando, pô, professor, que legal, por que você não faz um artigo assim também? Da onde eu vou achar dados para isso? Todo o artigo tem que dizer da onde vieram os dados. Olha que legal, ó. Eles usaram transações de 252.729 compras e vendas de imóveis de escritório, de varejo, industrial e apartamentos, isso tudo durante o ano de 1989 e 2007. Lá os dados são públicos, são disponíveis. Aqui, quando que você vai conseguir essa base de dados, né? Quase impossível. E o que eu vou te mostrar a seguir vai assustar, mas é importante e você vai entender assim muito o que eu quero te dizer com o próximo slide. Se você não é da área, nunca fez pesquisa acadêmica, não é engenheiro, não é estatístico, não é matemático, na hora que você vê isso, você fala, caramba, eu vou trocar de vídeo. Não, vai ficar aí. Para você que é quant, né, que gosta desse mundo, tá aí a modelagem
que eles usaram no artigo. Você que não está entendendo nada, você vai perceber o quanto é legal e interessante ler artigos acadêmicos e que o fato de você não entender essa parte da modelagem não compromete nada, porque é isso que a gente vai fazer aqui. Eu não vou mais tratar da modelagem, até porque eu não tenho tanto conhecimento em estatística para querer ficar ensinando e discutindo detalhes de modelagem estatística. Todo artigo ele tem 5, a estrutura do artigo é dividida em 5 partes. O resumo, a fundamentação teórica, a modelagem, a discussão de resultados e a discussão final. Se você não ler a parte 3, não compromete em nada a compreensão do artigo. Agora você ganha em conhecimento muita coisa. Às vezes você lê um artigo de 15 páginas e aprende mais do que lendo um livro de 200 páginas. Tá? Para você que gosta, só dizer que essa modelagem foi a primeira, depois eles fizeram várias outros tipos de controle e também testes de robustez. Eu vou colocar esse artigo em PDF lá no meu grupo do Telegram, tá bom? Para quem tiver interesse em ler o artigo todo. Vamos seguir e chega de modelagem. Quais, então, aplicando aquela modelagem toda, fazendo testes estatísticos, todos aqueles que você viu, quais foram as conclusões, as hipóteses que eles oferecem para o leitor e para a academia? Então, sobre o item 1, custo de capital mais vantajoso e os ganhos de escala. O que explica isso? O fundo tem vantagens fiscais. Sim, o REIT é diferente de uma empresa e ele não paga vários tributos. A mesma coisa acontece aqui em fundo imobiliário. Eles têm mais facilidade de levantar recursos com emissão de novas ações. Lá eles falam shares ao invés de cotas. Então, como ele é listado em bolsa, ele precisa de mais dinheiro para comprar mais imóvel, faz mais uma oferta, um follow-on, tal. Isso é uma vantagem competitiva, com certeza. Ele tem maior liquidez gerada pela negociação das ações na bolsa. Significa dizer que, então imagina, eu tenho dinheiro, quero comprar ou um imóvel ou cota de REITs. Eu chego à conclusão que, como aqui é menos arriscado, pela liquidez, pela transparência, pela diversificação e tudo mais, tem menos risco, então eu posso pagar até um pouco mais do que eu pagaria pelo imóvel. E se eu pago mais numa emissão de cota, significa que quem está emitindo, que é o fundo, está recebendo um dinheiro mais barato, vamos dizer assim. Ele vende menos cotas para levantar a mesma quantidade de recursos. A discussão sobre a emissão acima do valor patrimonial, por exemplo, tem muito a ver com isso que está sendo dito agora. Um outro motivo é o tamanho e o escopo dos REITs levam a uma economia de escala e benefícios de diversificação. Então o gestor de um fundo grande, ele é tão grande que ele começa a fazer compras em bloco. Ele chega para um vendedor e fala, quero comprar 20% dos seus imóveis, 50% dos seus imóveis, mas eu vou negociar preço, porque vai ser muito bom isso para você também, vendedor. Então tem ganho de escala. Além do fato da estrutura do REIT ser tão diversificada, que às vezes ele pode até assumir um pouco mais de risco, pagar um pouco mais caro, tomar um pouco mais de risco, porque vai ser um pedacinho do portfólio mais arriscado no meio de um portfólio grande, bem diversificado. Então, às vezes, esse risco ele se materializa por um preço mais caro, por um overpay, certo? Seguindo com o outro tópico, que é o tópico 2, a pressa para alocação de recursos. O que explica isso? Muita coisa legal aqui. Primeiro, tem uma regra lá, que os REITs, eles têm 12 meses, o gestor tem 12 meses para alocar os recursos que ele captou, seja na primeira oferta no IPO, seja nos follow-ons. Fiz uma emissão de cotas, captei 500 milhões de dólares. Eu tenho que alocar isso em até 12 meses, senão eu desenquadro, eu perco a condição de REITs. Eu perco aquele monte de isenção de tributos que eu tinha comparado com a empresa. Olha que loucura que seria isso. Então, evidentemente, tá aí, todo gestor tem pressa, ele não demora mais do que 12 meses para alocar os recursos que ele captou. Já é um motivo que explica a questão da pressa, do rush. Depois, motivos, esse é o motivo externo. Motivos internos. O gestor tem uma obrigação de alocar nos ativos-alvo. Bom, eu me apresento, eu sou gestor de um fundo de shopping, você comprou cotas do meu fundo. Para quê? Para investir em shopping, caramba. Não é para investir em títulos públicos. Então, ainda que não seja exatamente uma obrigação, uma regra com prazo e tal, não sei o quê, eu tenho um mandato para isso, eu tenho que cumprir com a minha palavra. Então, também tem aí um motivador para fazer a alocação logo. Depois, as taxas de gestão podem ocorrer apenas sobre o capital efetivamente alocado nos ativos-alvo. Então, não que seja uma regra igual para todos os REITs, mas muitas vezes, então, numa nova emissão, já pode sair isso combinado num prospecto ou coisa assim.
enquanto eu não comprar ativos-alvo, imóveis, títulos, como o CRIs, né? Lá tem algo parecido, os mortgage, né? Enquanto eu não comprar os ativos, eu não cobro taxa de gestão. Legal, o investidor fica feliz e o gestor fica infeliz, ele quer receber a taxa de gestão, então ele vai ter pressa para fazer essa alocação. E em caso de taxa de performance, então se o REIT cobra uma taxa de performance, olha que legal isso aqui, eu não tinha pensado nisso. Em caso de taxa de performance, a demora em alocar nos ativos-alvo distancia o resultado do fundo do resultado do benchmark, da referência dele. Olha que interessante. Então imagina que eu sou gestor de um fundo e que eu cobro taxa de performance se eu superar o IFIX. Então o IFIX deu isso aqui, se meu fundo der isso aqui, eu vou ganhar 20% da diferença, por exemplo. Bom, legal. É um fundo de tijolo, é um fundo de fundos, é um fundo de papel, não importa. Eu fiz uma nova emissão de cotas e o dinheiro está lá num CDI, recebendo atualmente 2,75% ao ano, quando eu gravo esse vídeo. É muito inferior a qualquer resultado de tijolo, de papel, seja lá o que for. Quanto mais tempo eu levar para alocar, mais o meu fundo vai ficar para trás em relação lá ao benchmark. E aí, quando alocar, eu vou ter que tirar o atraso e ainda conseguir superar para ganhar a taxa de performance. Então, eu tenho interesse em não demorar para fazer essa alocação. Olha o que eu acabei de falar 3 minutos atrás. A gente não tocou mais em estatística, matemática, modelagem, e olha o tanto que a gente aprendeu. Esse trechinho aqui a gente já foi para o item 4 e item 5 de um artigo acadêmico, que é a discussão dos resultados. Aprenda a ler artigo acadêmico, você vai gostar muito disso. Bom, vamos seguir. Agora, eu quero propor o seguinte: será que o mesmo se aplica ao Brasil? A gente está falando de artigos americanos. Será que o mesmo se aplica aqui ao Brasil? Vamos fazer essa discussão? Antes, quero pedir para você, então, deixar um like nesse vídeo. É importante porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais gente. Dá uma curtida e vamos passar a pensar juntos. Agora, não tenho artigo acadêmico, eu não fiz nenhum estudo, eu vou discutir com você e as suas opiniões são muito bem-vindas também, você pode deixar nos comentários e tudo mais. Vamos lá. Primeiro, quais são os motivos lá fora mesmo? O custo de capital mais vantajoso e o ganho de escala. E a primeira coisa que explica o custo de capital mais vantajoso são vantagens fiscais. Tem vantagem fiscal aqui no Brasil? Tem, claro que tem. O fundo imobiliário ele também é isento de um monte de tributo. Eu vou mostrar isso numa tabela já já e vou fazer algumas simulações. Então imagina o seguinte, o gestor de um fundo imobiliário não paga imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, aquela coisa toda. Ele sabe que ele consegue pagar um pouco mais caro no imóvel, comparado a um concorrente que seja uma empresa, por exemplo, porque essa empresa tem que pagar um monte de tributo. O que vai sobrar líquido para ela vai ser menos do mesmo que ele pague um certo ágio, mesmo que ele pague um pouco acima do preço. E ele vai utilizar essa vantagem. Vai utilizar. O que eu vou te mostrar agora, a gente vai sair um pouco do mundo de fundo imobiliário, mas eu vou te mostrar que você utiliza a vantagem fiscal. Você paga um overpay, um ágio, sobre alguns investimentos quando você tem vantagem fiscal. Quer ver? Ó? Vamos comparar o investimento em CDB e LCI? Eu peguei lá no IUB, no mesmo dia, dia 28/4, eu peguei um CDB e uma LCA, não LCI, LCA do BTG Pactual. Então, mesmo banco emissor, mesmo prazo de vencimento. O CDB, se alguém investisse 50 mil reais, a rentabilidade era de 7,2 ao ano, então no final essa pessoa teria 56.340. Na LCA, a rentabilidade era de 7,10 ao ano. Menor a rentabilidade. Mas olha o retorno, o resultado final. 57.352. Então vale mais a pena. Você não estava vendo nada, né? Vou colocar aqui de novo. Agora sim, ó. CDB e LCA do BTG. 7,20 ao ano, prazo de 2 anos. Se eu investir 50 mil, teria 56.340. Já na LCA, com 7,10 ao ano, ou seja, um retorno menor percentualmente, eu teria no final 57.352. Então eu aceito ganhar menos na LCA, porque eu vou ter um resultado financeiro maior na LCA. O que é isso?
É você utilizando a sua vantagem fiscal. Como tem que pagar imposto de renda no CDB, mas não tem que pagar na LCA, você aceita receber menos, porque no final o líquido vai ser maior. Pô, Arthur, isso eu já sei, tô cansado de saber. Tá bom, o que talvez você não saiba é que investir num CDB ou numa LCA implica em comprar um título. Você paga um preço por um título. E eu estou usando nesse exemplo títulos pré-fixados pelo seguinte: geralmente um título pré, ele vale R$1.000 no dia do seu vencimento, e para que você tenha esse ganho, né, esse juro contratado, você compra ele hoje por um valor menor do que 1.000, evidentemente. Quanto mais baixo você pagar, maior vai ser a rentabilidade. Quanto mais caro você pagar, menor vai ser a rentabilidade. Então olha aqui o ágio, o overpay que você já está habituado. Quanto que custa esse título? Ó? Para receber R$1.000 no dia do vencimento, e aí como você está aplicando 50 mil, você ia comprar um pouco mais de 50 títulos, tá? do CDB. O preço do CDB é R$ 869,94. Você paga isso hoje, espera 2 anos, recebe 1.000 por cada título, deu 7,2 ao ano. E o preço da LCA? R$ 871,57. É mais caro. Tem um ágio aí, tem um overpay. E você desejou pagar mais caro, porque você tem uma vantagem fiscal. Entendeu? O gestor do fundo imobiliário vai fazer o mesmo? Vai, claro que vai. Mas eu vou explicar um pouco melhor isso aqui ainda. Olha lá, ó. Então, CDB você investe 50 mil, com 7,2 ao ano por 2 anos, teria 57.459,20. Só que é bruto. Tem que pagar 15% de imposto de renda, sobra 56.340. E na LCA, você aceitou 7,10, vai receber 57.352 bruto, que é o mesmo valor líquido, já que não tem imposto de renda. Então, por isso, ó, você aceitou pagar um pouco mais aqui, ó, deu um ágio, deu um overpay de 0,19. Bom, mas será que não dá para pagar um pouco mais, então? Será que eu não posso esticar um pouco mais essa corda? Olha o que eu simulei aqui, ó. Até onde dava para ir? Bom, dava para pagar até 887,10 nessa LCA, que ainda assim seria vantajoso, porque o seu resultado final seria 56.349, que é mais do que 56.340 que o CDB oferece. E isso significaria, ó, uma taxa de 6,16. Se a gente estivesse falando de imóveis, esse 6,16, esse 7,10 aqui, ó, eu poderia chamar de cap rate. E a diferença de 7,20 para 6,16, ó, 7,20 do CDB para 6,16 do LCA, eu poderia chamar de compressão do cap rate. Estou usando jargões do mercado para você ir ligando as coisas. Percebe como não é tão diferente assim e que você usa as vantagens fiscais. Então o que eu simulei é até onde dava para ir, até onde dava para esticar essa corda aqui. Ó, qualquer preço entre 869,94, que é o preço do CDB, e 887,10, que é o preço máximo da LCA, que ainda entrega uma vantagem, seria competitivo para um agente isento de imposto de renda. Então pagar um ágio de 2%, por exemplo, já não funciona, não vale a pena. Tá? Mas até 1,97 de ágio faz sentido, inclusive financeiro e econômico para todo mundo, e você estaria disposto a pagar esse ágio. Vamos para o mundo dos imóveis e dos fundos imobiliários? Ó, uma empresa, não vou comparar com pessoa física, porque novamente eu não estou falando do rendimento, estou falando do veículo. Empresa ou fundo imobiliário quando compra um imóvel. A empresa, ela paga todos esses tributos, ó, PIS e COFINS, que dá 9,25% sobre a receita, imposto de renda, que dá 25% sobre o lucro, contribuição social sobre o lucro líquido, que dá 9% sobre o lucro. Isso pode variar também de acordo com o tamanho da empresa, faturamento e tudo mais. Para simplificar, costuma-se dizer que a empresa custa mais ou menos 12,5% do faturamento. Veja que alguns tributos são sobre faturamento, outros sobre lucro. Simplificando essa conta, dá mais ou menos 12,5% sobre o faturamento. Quanto que o fundo imobiliário paga de tributos? Nada, ele não paga imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, estou falando de imóveis, PIS, COFINS e tudo mais. Nada. Agora, e os custos administrativos? Uma empresa custa? Custa. Eu vou arbitrar aqui 0,25 ao ano, pensando que a empresa vai comprar, daqui a pouco você vai ver um exemplo de 100 milhões. Essa empresa tem que ter advogados, tem que ter contadores, tem que ter alguma estrutura profissional
Ainda que não seja, o que eu quero comparar não é uma empresa dedicada a isso. Imagina alguém que é um grande investidor, ao invés de comprar na física, óbvio, ele compra na empresa para pagar menos tributo. Então, não que seja o negócio principal dele, não precisa ser uma empresa que tenha dezenas, centenas de funcionários. Ainda assim, ela gera algum tipo de custo, e eu estimei esse custo em 0,25 ao ano sobre o PL. Por que sobre o PL? Para a gente conseguir fazer uma comparação melhor com o fundo imobiliário. Vamos imaginar um fundo imobiliário que tenha então uma taxa de administração, gestão total de 1% sobre o PL. Olha que legal, ó, que a gente vai fazer agora. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou sair do PowerPoint e a gente vai brincar no Excel. Então, ó, imagina uma compra de um imóvel de 100 milhões de reais. Este imóvel está alugado por 585 mil ao mês, o que dá 7 milhões e 20 por ano. Qual que é o cap rate dessa operação, então? 7,02. 7 milhões e 20 dividido por 100 milhões. Cap é 7,02, bruto. Tanto faz se é para o fundo imobiliário, se é para... Peraí, desculpa, para ter um monte de coisa. Se é para o fundo imobiliário ou se é para a empresa. O cap é de 7,02. Acontece que a empresa vai pagar, em média, 12,5% de tributo sobre a receita. Sobre 7,020, dá 877.500. Ainda tem lá o 0,25 que custa tocar essa empresa, 250 mil. Quanto que sobra de receita líquida para ela, então? 5.892.500. E o fundo imobiliário? Ele tem zero de tributo, mas ele tem uma taxa, somando administração e gestão, de 1% sobre o patrimônio. Considerando esses 100 milhões como patrimônio, ele tem um custo de 1 milhão. Quanto que sobra, então, lá para depois distribuir? 6 milhões e 20, 6,02 ao ano. Então, no mesmo preço, em condições de mesmo preço, o fundo imobiliário já teria uma vantagem para comprar esse imóvel. Se ele estiver competindo, não dá para pagar um ágio, então vamos pagar um pouco a mais, que ainda assim, que tipo o CDB-LCA, como a gente tem uma vantagem fiscal, vamos pagar um pouco a mais que ainda vai ser vantajoso para todo mundo. Vamos simular isso. Vou para uma outra aba que eu deixei preparado aqui. Ó. Então, ó, até onde daria para pagar de ágio? Eu vou brincar no Excel agora com você. Ainda não tem ágio nenhum e o fundo imobiliário, se pagar o mesmo preço que a empresa, nessas condições, com essa tributação, com esse custo de administração, ele teria um resultado final muito melhor, 6 milhões e 20 ao ano contra 5 milhões 892.500 da empresa. Então vamos ver até onde dá para pagar de ágio. Eu, para adiantar, já fiz as contas, vou digitar direto aqui. Ó. Imagina que ele consegue pagar 112 milhões 750. Olha lá. Ó. Empatou. Então vale a pena pagar 112.750? Cara, ele empata, ele não tem uma vantagem no resultado, mas ele consegue pagar até 12,75%, né? 12,75% a mais que o outro comprador e ainda assim ele entregaria o mesmo resultado. O ideal é que ele consiga menos de ágio, pagar menos de ágio. Então, sei lá, se ele pagar ainda 110 milhões de reais, 10% de ágio, e o resultado do fundo é 5.920 contra 5.892 da empresa. Valeu a pena pagar esse ágio. Tá, Arthur, mas o Excel aceita tudo. Aceita tudo e não dá para ficar simulando tudo, senão esse vídeo fica com 3 horas. Mas eu quero propor o seguinte para te mostrar o quanto a taxa de administração é algo que vai fazer diferença nessa vantagem. A vantagem pode até desaparecer se os custos do fundo imobiliário forem muito grandes. Ó, eu vou zerar aqui, vou voltar para a simulação normal, com 100 milhões por enquanto, mesmo pagamento. Se eu jogar essa taxa de administração para 1,10 ao ano, já ficou quase que pau a pau. Ó. Pagando o mesmo preço, no final o fundo teria 5.920 de receita líquida, enquanto a empresa 5.892. Já ficou muito parecido. Ainda tem espaço para um ágio aqui? Tem espaço para um ágio. Vamos ver quanto que daria para pagar? Ó.
dá para pagar 2,5% de ágio. Pode parecer pouco, mas não é. Imagina você vendendo um imóvel por 100 milhões, tem um cara querendo pagar 100 milhões, o outro chega e fala, pago 102 milhões e 500. Opa, senta aí, toma café, você é brother, negócio fechado. É uma vantagem, 2,5 de ágio já é bastante coisa, tá? Mas olha a diferença da estrutura de custo do fundo. Com 1% dava para pagar um ágio lá de 12,75. Com 1,10 de taxa de administração, se ela for sobre o PL, já foi para 2,5 de ágio só que dá para pagar. Se for ainda maior, ó, Excel aceita tudo, vamos para outra simulação. Se fosse 1,2 aqui de taxa de custo total, administração, gestão e tal, aí já seria o contrário, a vantagem fiscal do fundo foi embora. Foi embora. A tal ponto que pagar 100 milhões já não funciona. O fundo teria que pagar menos, ó, para ter o mesmo resultado de uma empresa, ele teria que pagar 93.950, não mais 100 milhões. Então, mudar um pouquinho a taxa de administração faz toda a diferença. Quanto maior a taxa, talvez nem tenha vantagem fiscal para o fundo. Agora, se ele tiver uma taxa até 1, já deu para ver que tem aí uma boa possibilidade de pagar mais caro no imóvel e isso não ser um problema nem para o cotista, nem para o fundo. Bom, vamos seguir. Então, quanto maior os custos administrativos, menor espaço para pagar ágio. Tem mais. Quais são os outros motivos? Facilidade de levantar recurso com emissão de ações, nesse caso seria cotas. Existe aqui no Brasil? Sim, existe, lógico. O fundo é listado, você está vendo nos últimos 2 anos o tanto de emissão de cotas que está tendo. Então, um fundo listado ele tem mais acesso a capital. Maior liquidez gerada pela negociação de ações na bolsa. Então ele consegue, né, emitir cotas mais caro? Consegue, a gente está vendo tantas emissões acima do valor patrimonial, que aí você fala, é bom, acima do valor patrimonial é bom. Bom para quem? Para quem não comprou, porque foi diluído. Agora quem comprou pagou mais caro pela cota, pagou acima do patrimonial. Significa que o fundo, então, conseguiu mais dinheiro contra menos cotas. Agora, para quem pagou mais caro do que o patrimonial? Pode não ter sido uma desvantagem, é a mesma, mais ou menos o mesmo racional que a gente acabou de ver lá do ágio, do overpay. Eu pago um pouquinho mais caro pelo fundo imobiliário por outros benefícios, pela liquidez, pela diversificação e tudo tal. Desde que não seja muito mais, eu aceito pagar mais caro. Então o fundo, além de ter facilidade de emitir cotas, ele ainda consegue a um custo de capital menor, mais competitivo do que outros que não sejam fundos imobiliários. O outro motivo, maior liquidez, a gente já falou, né? Tamanho e escopo dos REITs levam à economia de escala e benefícios de diversificação? Sim, mas são poucos os nossos fundos imobiliários que já têm tamanho para isso, né? Para falar, olha, eu tenho tamanho tal que eu consigo fazer grandes negociações em bloco, ou que eu consigo assumir um pouco mais de risco porque meu patrimônio já é tão grande que 2 imóveis no patrimônio não vão mudar o perfil de risco. Então sim, vale, mas não para todos os fundos ainda, certo? Vamos caminhando aqui. Ágil por esses motivos, ele pode se pagar e não gerar prejuízo aos investidores. Pelo contrário, pode gerar até vantagens aos investidores. Então, aqui no item 1, que é o custo de capital mais vantajoso e o ganho de escala, isso pode justificar o ágil. Então, faz sentido. Paga um pouco mais caro e isso vai ser bom, vai gerar resultado para o fundo. E o motivo 2, que é a pressa. A pressa para alocar recursos. Aquele motivo externo não existe no Brasil, não tem esse negócio de desenquadrar se não comprar em 12 meses, não tem. O que tem muitas vezes é uma pressão dos cotistas, né? Ficou meio praxe aqui no Brasil ser 6 meses para alocar como um período indicativo, né? Uma obrigação, e os investidores pressionam, ainda mais agora que o juro caiu, os investidores pressionam, mas não tem nenhuma obrigação a tal ponto do fundo ser penalizado. Mas os motivos internos, ó, o gestor tem uma obrigação de alocar em ativos-alvo? Tem. Mesma coisa. Sou gestor de um fundo de lajes corporativas, de um fundo de shopping, você comprou minhas cotas para isso. Se eu demorar demais, você vai reclamar com razão e, não raro, a gente está vendo nos últimos tempos também, chama a assembleia e fala, quero meu dinheiro de volta, amortiza. Então o gestor tem aí essa obrigação com o mercado, o mandato dele, a política de investimento do fundo imobiliário, ele
vai procurar observar. A taxa de gestão pode ocorrer apenas sobre o capital efetivamente alocado. Olha, nunca vi assim, efetivamente já sair assim uma emissão, mas várias vezes eu já vi, você já viu porque acompanha fatos relevantes, o gestor abrir mão da taxa de gestão. Então ele fala, ó, tá bom, reconheço, já estou demorando mais do que 6 meses para alocar, vocês estão reclamando, vocês cotistas, então vou abrir mão da taxa de gestão enquanto eu não terminar de alocar. Então aí acendeu um reloginho falando pro cara, vai logo, para de demorar, porque senão a gente vai, né, você mesmo vai ter menos retorno, vai ter menos ganho, menos salário, menos bônus e tudo mais. O outro motivo, em caso de taxa de performance, a demora em alocar nos ativos-alvo distancia do resultado do fundo. Cara, isso eu realmente só entendi lendo esse artigo. Achei que faz muito sentido aqui também, ainda mais com a taxa de juros tão baixa para os nossos padrões e tão diferente do retorno dos imóveis, dos CRIs que pagam IPCA mais 6, CDI mais 5 e tal. Então também se aplica ao Brasil isso que a gente viu lá no artigo do exterior. Agora, ágios por esses motivos podem não se pagar e gerar prejuízo ao investidor. Se o gestor pagou ágio, pagou mais caro pelos ativos por causa da pressa, isso pode vir a ser prejudicial para o fundo, para o investidor, para o mercado até. Porque daí ele está, imagina no mercado de imóveis, ele está puxando o preço para cima, nenhum outro competidor tem por que acompanhar isso, né? E acaba sendo prejudicial para todo mundo. Então é muito importante a diferenciação que os autores fizeram. Pelos motivos lá, pela vantagem competitiva, pela isenção tributária, ok, dá para pagar esse ágio até um certo ponto, evidentemente, e a gente entende que o gestor é profissional e sabe até onde ele pode ir. Então dá para pagar ágio por esses motivos. Agora, só pela pressa, isso tende a ser ruim para todo mundo. Para a gente terminar aqui, ainda estou falando para a gente terminar, mas ainda tem uma discussão importante. Agora é para você pensar e discutir daqui para frente. Vantagem fiscal existe em fundo imobiliário no Brasil e dependendo da estrutura de custo do fundo, porque se as taxas forem altas demais, essa vantagem acaba ficando muito pequena ou até nula. O custo de captação é mais eficiente se o investidor aceitar pagar ágio pelas cotas, comprar acima do patrimonial e tal, então isso também existe aqui no Brasil. Ganho de escala, é minha opinião, né? E pode ser diferente da sua. Ganho de escala se aplica somente para fundos muito grandes. Tem fundo que tem 300 milhões de patrimônio e está longe de ter ganho de escala. Aqueles que já estão com bilhões e bilhões, aí sim. E é o caminho da nossa indústria. Agora, o gestor pagar ágio sobre ativo por esses motivos, então pode ser justificável. Agora, ágio por pressa não é desejável e pode prejudicar o investidor e o mercado. Eu não quero, com esse vídeo, sair dizendo que o gestor pode pagar o preço que quiser por imóvel, não, ficou bem claro que tem limite, e também que pode demorar o quanto quiser, não é isso, pelo contrário. O ideal é uma emissão que tenha um pipeline, que seja alocada dentro de um bom prazo e tal, mas as coisas acontecem, não deu para comprar, bom, é melhor esperar, atrasar um pouco mais, e comprar um CRI que vai vencer em 5, 7, 10 anos, comprar um imóvel que vai ser carregado por 10, 15 anos no fundo, é melhor demorar 2, 3 meses a mais do que, pela pressa, comprar um ativo ruim ou pagar caro num ativo, né? Algo para a gente discutir e pensar. Olha que interessante que foi isso, né? Compartilhe este vídeo com seus contatos, nos seus grupos, para que essa discussão chegue a mais gente, para que todo esse conhecimento chegue a mais gente. Gostou de ler um artigo acadêmico comigo? Leia mais também e proponha ideias, a gente pode fazer mais vídeos como esse. Muito obrigado para você, um abraço, até um próximo vídeo aqui.